Uma mulher, um bebê e um homem que não sai de casa há 3 anos. O destino os uniu através de um simples anúncio de aluguel. Prepare-se para uma surpreendente história de amor. Deixe nos comentários de onde você está assistindo a esse vídeo e faça parte deste momento especial. Renata observava o pequeno Davi dormindo no berço improvisado. Com apenas 8 meses, o bebê tinha o mesmo sorriso do pai, mas Carlos não estava mais ali para vê-lo crescer. Havia partido numa manhã de chuva, deixando apenas um bilhete sobre a mesa. Não nasci para ser pai. Não me procure. 3 meses se passaram desde aquele dia. O aluguel do pequeno apartamento onde moravam estava atrasado e as contas se acumulavam. A máquina de costura que pertencia à sua avó era agora sua, única fonte de renda. Entre fraldas para trocar e roupas para costurar, Renata mal tinha tempo para chorar. Vamos encontrar um lugar melhor para nós, meu amor, sussurrou ao bebê enquanto embalava-o nos braços. Naquela mesma tarde, enquanto folheava o jornal em busca de ofertas de trabalho, seus olhos pousaram em um anúncio pequeno no canto da página. Aluga-se casa de fundos em um bairro tranquilo, valor acessível para mãe solo. Tratar com o Sr. Gabriel Mendes. O preço mencionado era quase a metade do que pagava atualmente. Parecia bom demais para ser verdade. Com Davi no colo e o coração cheio de dúvidas, Renata ligou para o número indicado. Uma voz masculina, suave, porém hesitante, atendeu após vários toques. Alô? Residência Mendes. Bom dia, estou ligando sobre o anúncio da casa para alugar. Renata respondeu, enquanto Davi brincava com seu cabelo. Sim, a casa ainda está disponível. A senhora tem filhos? Tenho um bebê de 8 meses. Houve um silêncio do outro lado da linha. Perfeito, disse finalmente a voz. Poderia vir ver a casa amanhã, às 10 horas? Sem muitas alternativas, Renata aceitou. No dia seguinte, com Davi no colo e a bolsa cheia de documentos, chegou ao endereço indicado. Tratava-se de uma propriedade antiga, com uma casa principal imponente e uma menor aos fundos, separadas por um jardim mal cuidado. A tinta das paredes descascava e as janelas da casa principal tinham as cortinas sempre fechadas, dando um ar de abandono ao lugar. Enquanto se aproximava do portão, notou um envelope preso a ele. Dentro, uma chave e um bilhete escrito à mão. Senhora Renata. A chave abre o portão lateral que dá acesso direto à casa de fundos. Sinta-se à vontade para conhecer o imóvel. Se estiver de acordo, deixe seus documentos na caixa de correio. O contrato será enviado por e-mail. Gabriel Mendes. Renata olhou para a casa principal, notando um movimento sutil na cortina. Alguém a observava, mas preferia não se mostrar. Intrigada e um pouco receosa, seguiu para a casa de fundos. Para sua surpresa, a pequena casa estava em condições muito melhores que a fachada principal. 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, todos limpos e bem conservados. Um pequeno quintal nos fundos seria perfeito para Davi quando começasse a andar. O que você acha, meu amor? Perguntou ao bebê, que sorriu como se aprovasse. Antes de ir, embora deixou seus documentos na caixa de correio conforme instruído, junto com um bilhete. Senhor Mendes, gostei muito da casa. Aguardo o contrato. Obrigada pela oportunidade, Renata e Davi. Naquela noite recebeu um e-mail com o contrato de aluguel. O valor era ainda menor do que o anunciado, com a única condição de que ela ajudasse a cuidar do jardim que separava as 2 casas. Sem pensar 2 vezes, Renata assinou digitalmente o documento, mal acreditando na sua sorte. O que ela não sabia é que seu novo senhorio, Gabriel Mendes, não havia saído de casa nos últimos 3 anos e que sua chegada mudaria para sempre a vida daquele homem solitário. Uma semana depois, Renata olhava para o pequeno apartamento vazio, as paredes marcadas pelas recordações que preferia esquecer. Carlos havia prometido construir uma família ali, mas deixou apenas cicatrizes. Sua vida inteira agora cabia em 2 malas grandes e algumas caixas de papelão. Vamos, Davi, é hora de começar de novo, disse, ajeitando o bebê no colo. Maria, sua única amiga verdadeira desde os tempos de escola, ajudou com a mudança.
O pequeno carro usado mal comportava os pertences, mas de alguma forma conseguiram encaixar tudo, incluindo a velha máquina de costura que era seu ganha-pão. Ao chegarem à nova casa, Renata notou novamente as cortinas da casa principal se moverem sutilmente. Havia algo misterioso sobre o dono da casa que despertava sua curiosidade. Então o dono é esse tal de Gabriel que nem aparece para te receber? Perguntou Maria, enquanto carregavam as caixas para dentro. Não acha isso estranho? Um pouco, mas o aluguel é ótimo e a casa é perfeita para nós, respondeu Renata, colocando Davi no cercadinho improvisado na sala. Além disso, nem todos precisam ser sociáveis. No final da tarde, depois que Maria se foi, Renata encontrou outro envelope no batente da porta. Dentro havia uma pequena cesta com frutas frescas, um pote de mel e um bilhete. Bem-vinda à sua nova casa. As frutas são do pomar dos fundos. Se precisar de algo, pode me contatar por e-mail ou telefone. Prefiro não receber visitas pessoalmente, Gabriel. Renata sorriu, tocada pelo gesto. Enquanto arrumava a cozinha, observava pela janela a casa principal, suas janelas como olhos fechados para o mundo exterior. Quem seria esse homem que se escondia ali dentro? Naquela noite, após colocar Davi para dormir, Renata escreveu um bilhete de agradecimento e, na manhã seguinte, o deixou na caixa de correio junto com um pequeno travesseiro decorativo que havia costurado como amostra para uma cliente. 3 dias se passaram sem qualquer sinal de Gabriel. Renata se estabelecia na rotina. Acordava cedo, cuidava de Davi, trabalhava na máquina de costura enquanto o bebê tirava sua soneca e, à tarde, dedicava 1 hora ao jardim conforme combinado. O jardim estava em estado de abandono, com ervas, daninhas sufocando o que um dia deveriam ter sido canteiros bem cuidados. Ainda assim, Renata conseguia ver o potencial do lugar. No 4º dia, enquanto arrancava algumas ervas daninhas, sentiu-se observada. Virando-se lentamente, viu pela primeira vez seu misterioso senhorio. Gabriel estava parado à porta dos fundos da casa principal, parcialmente escondido pela sombra. Era um homem alto, de aproximadamente 35 anos, cabelos escuros um pouco compridos, demais e uma barba por fazer. Usava uma camisa simples e calças de moletom, como quem não se preparou para ser visto. Ao perceber que ela o notara, fez um movimento brusco para voltar para dentro, mas hesitou. Bom dia, Renata disse com um sorriso gentil. Você deve ser Gabriel, sou Renata. Ele não respondeu imediatamente, parecendo lutar contra um impulso de fuga. O travesseiro, disse finalmente, sua voz baixa e um pouco rouca, como se não estivesse acostumado a usá-la. Foi muito gentil, obrigado. Não foi nada. Obrigada pelas frutas e por esta oportunidade, respondeu ela, indicando a casa com um gesto. Gabriel assentiu, visivelmente desconfortável com a interação. Seus olhos escuros pareciam inquietos, como se procurassem uma rota de fuga. Seu jardim tem potencial, continuou Renata, tentando mantê-lo ali por mais alguns instantes. Havia rosas aqui, não é? Um lampejo de surpresa passou pelo rosto dele. Sim, minha mãe adorava rosas. Como soube? Encontrei alguns caules resistentes sob as ervas daninhas. Com um pouco de cuidado, elas podem florescer novamente. Nesse momento, o choro de Davi ecoou pela janela aberta da casa de fundos. Renata se desculpou e correu para atender o filho, deixando Gabriel parado ali, contemplando o jardim abandonado, como se o visse pela primeira vez em anos. Quando voltou com Davi nos braços alguns minutos depois, Gabriel havia desaparecido. Mas, no chão, perto de onde ele estivera, havia uma pequena caixa de ferramentas de jardinagem e um bilhete. Talvez isso ajude com as rosas. Elas eram brancas. G. Renata sorriu para Davi, que observava o mundo com olhos curiosos. Parece que nosso senhorio misterioso tem um coração afinal, querido. O que ela não podia imaginar é que do outro lado das cortinas fechadas, Gabriel lutava contra o pânico que sentia sempre que pensava em sair de casa. Uma prisão que ele mesmo construiu após a tragédia que mudou sua vida, 3 anos atrás. 3 semanas se passaram desde o breve encontro no jardim. Renata estabeleceu uma rotina tranquila com Davi.
dividindo seu tempo entre os cuidados com o bebê, os trabalhos de costura e a recuperação gradual do jardim. As ferramentas deixadas por Gabriel eram de boa qualidade, e ela descobriu que gostava da sensação da terra em suas mãos, da satisfação de ver as plantas respondendo aos seus cuidados. Em certos momentos, sentia-se observada, mas raramente conseguia flagrar Gabriel. Ocasionalmente, trocavam bilhetes deixados na caixa de correio. Ele perguntando se ela precisava de algo para a casa, ela respondendo com pequenas novidades sobre o progresso do jardim. Era uma forma estranha de comunicação, mas Renata compreendia que havia algo mais por trás do comportamento recluso de seu senhorio. Certa manhã, enquanto limpava um dos canteiros, encontrou uma pequena placa de cerâmica enterrada entre as plantas. Ao limpar a terra, leu a inscrição: Jardim de Helena Mendes. Onde flores crescem, o amor permanece. Naquela tarde, deixou um bilhete na caixa de correio. Encontrei a placa do jardim de sua mãe. Gostaria de restaurá-la e recolocá-la quando as rosas florescerem novamente. No dia seguinte, encontrou a resposta. Helena era minha esposa, não minha mãe. Sim, ela gostaria disso. Renata sentiu uma onda de empatia. Um viúvo que não conseguia superar sua perda explicaria parcialmente seu comportamento recluso. Foi na sexta-feira daquela semana que o destino decidiu intervir. Uma tempestade inesperada caiu durante a tarde. Renata acabava de colocar Davi para dormir quando ouviu um estalo seguido de um barulho alto de água. Correndo para a cozinha, encontrou uma infiltração no teto que rapidamente se transformou numa pequena cascata dentro de casa. Tentou conter a água com baldes e panelas, mas o fluxo aumentava a cada minuto. Com o celular descarregado e sem telefone fixo, não tinha como chamar um encanador de emergência. Olhou pela janela, vendo a chuva torrencial transformar o jardim num lamaçal. A casa principal era sua única esperança. Cobrindo Davi com um cobertor impermeável e aconchegando-o junto ao peito, Renata correu pelo jardim até a porta dos fundos da casa principal. Bateu várias vezes, a água encharcando suas roupas. Gabriel, por favor, preciso de ajuda. Está tendo uma inundação na casa, gritou batendo mais forte. Após o que pareceu uma eternidade, a porta se abriu parcialmente. Gabriel olhou para ela com olhos arregalados, claramente perturbado pela situação. O teto está cedendo, explicou Renata ofegante. A água está entrando por toda parte. Davi vai adoecer se ficarmos lá. Gabriel olhou para o bebê que começava a chorar, assustado com o barulho da chuva e a agitação. Por um momento, Renata pensou que ele fecharia a porta, mas então ele deu um passo para trás. Entrem, disse, sua voz quase um sussurro. A casa principal era ampla e estava impecavelmente limpa, embora com um ar antiquado. Móveis bem conservados dos anos 70, fotografias em porta-retratos de prata, uma televisão moderna que parecia deslocada em meio à decoração clássica. Vocês podem ficar no quarto de hóspedes, disse Gabriel mantendo distância enquanto os guiava por um corredor. Tem toalhas limpas no armário do banheiro. Obrigada, respondeu Renata aliviada. Sinto muito invadir assim sua privacidade. Gabriel apenas assentiu, seus olhos evitando o contato direto. Vou ligar para o encanador de emergência. Ele é o único que pode vir aqui. Depois de acomodar Davi, que finalmente parava de chorar, Renata voltou à sala. Encontrou Gabriel sentado numa poltrona, respirando com dificuldade, as mãos trêmulas segurando o telefone. Ele disse que virá assim que a chuva diminuir, informou, colocando o telefone sobre a mesa. Seu rosto estava pálido e gotas de suor formavam-se em sua testa apesar do ambiente fresco. Você está bem? Perguntou Renata preocupada. Gabriel fechou os olhos por um momento. Não gosto de ter pessoas na minha casa. Me deixa desconfortável. Renata assentiu lentamente, compreendendo. Você tem medo de lugares e situações de onde seria difícil escapar ou onde se sentiria envergonhado, não é? Isso se chama agorafobia. Os olhos de Gabriel se abriram, surpresos. Como você sabe, minha mãe sofria com isso.
Era mais brando, mas ela evitava multidões, shoppings, lugares fechados com muitas pessoas. Renata sentou-se no sofá, mantendo uma distância respeitosa. Ela dizia que era como se o mundo estivesse prestes a desabar sobre ela. Um silêncio se instalou entre eles, quebrado apenas pelo som da chuva nas janelas. 3 anos, disse Gabriel. Finalmente. Faz 3 anos que não saio desta casa. Renata não perguntou o motivo. Em vez disso, disse: deve ser difícil. As pessoas acham que é falta de vontade, que eu poderia simplesmente decidir sair. Ele deu uma risada amarga, como se eu não tentasse todos os dias. Algumas batalhas são invisíveis para os outros, respondeu Renata suavemente. Mas isso não as torna menos reais. Gabriel a olhou diretamente pela primeira vez, suas defesas baixando momentaneamente. Havia algo em seus olhos castanhos, dor, certamente, mas também uma centelha de algo mais, talvez gratidão por ser compreendido. O choro de Davi interrompeu o momento. Renata se desculpou e foi atendê-lo. Quando voltou com o bebê nos braços, encontrou a sala vazia. No entanto, sobre a mesa havia uma bandeja com 2 xícaras de chá quente e alguns biscoitos. Ao lado da bandeja, um bilhete. Estarei no escritório. Primeira porta à esquerda do corredor se precisar de algo. Fique à vontade. Renata sorriu, embalando Davi, que agora observava o novo ambiente com curiosidade. Acho que estamos fazendo algum progresso, meu amor, sussurrou ao filho. Por trás daquelas paredes, há um homem tentando encontrar seu caminho de volta ao mundo. O que ela não sabia era que em seu escritório, Gabriel olhava para a fotografia de uma mulher sorridente segurando flores brancas, perguntando-se se, após 3 anos de escuridão, haveria ainda alguma possibilidade de luz em sua vida. O encanador chegou quando a tempestade finalmente diminuiu. Gabriel permaneceu em seu escritório enquanto Renata lhe mostrava o problema na casa dos fundos. A infiltração vinha de um cano rompido no sótão, que precisaria de pelo menos 2 dias para ser completamente consertado e o teto restaurado. Não tem como ficar aqui até terminar o serviço, senhora, explicou o encanador, um senhor de idade avançada que, segundo ele mesmo, conhecia Gabriel desde criança. A umidade não é boa para o bebê. De volta à casa principal, Renata encontrou Gabriel no corredor, como se estivesse reunindo coragem para sair de seu refúgio. Ouvi a conversa, disse ele, mantendo uma distância segura. Vocês podem ficar aqui até os reparos serem concluídos. Tem certeza? Não quero impor nossa presença, Não é imposição. Gabriel respirou fundo, as mãos ligeiramente trêmulas. Apenas peço que respeite meu espaço quando eu precisar ficar sozinho. Claro, garantiu Renata, e muito obrigada. Naquela noite, após improvisar um jantar simples com o que encontrou na cozinha bem abastecida, Renata notou que Gabriel não havia saído do escritório. Deixou um prato na porta e retirou-se com Davi para o quarto de hóspedes. Na manhã seguinte, acordou com um som suave de música clássica. Ao sair do quarto com Davi já alimentado e trocado, encontrou a mesa de café da manhã preparada e Gabriel sentado à mesa da cozinha, claramente desconfortável, mas presente. Bom dia, disse ele levantando-se rapidamente. Espero que tenham dormido bem. Muito bem, obrigada, respondeu Renata, surpresa com a iniciativa. Não precisava se incomodar com o café. Não estou acostumado a ter visitas, mas lembro que é assim que se faz. Ele tentou um sorriso tímido, o primeiro que ela via. Seu filho parece feliz hoje. Davi, de fato, olhava para Gabriel com curiosidade, estendendo os bracinhos em sua direção com aquela inocência característica dos bebês. Ele gosta de pessoas novas, explicou Renata. De posso? Gabriel hesitou por um momento, mas assentiu. Renata se aproximou, permitindo que Davi estendesse a mãozinha e tocasse o braço de Gabriel. O homem ficou paralisado inicialmente, mas então seu rosto se suavizou. Faz muito tempo que não interajo com crianças, comentou, olhando para o bebê com uma mistura de fascínio e temor. Eles são tão diretos em suas emoções. É o que mais amo em Davi, concordou Renata, sentando-se à mesa. Ele não sabe esconder nada do que sente.
Seria bom se continuássemos assim ao crescer, não é? Durante o café, conversaram sobre assuntos leves, o jardim, os trabalhos de costura de Renata e a casa. Gabriel revelou que era escritor, embora não tivesse publicado nada nos últimos anos. Histórias infantis, admitiu, parecendo embaraçado. Nada importante. Davi adoraria ouvir uma delas algum dia, sugeriu Renata, observando como seu senhorio parecia gradualmente mais à vontade. Após o café, Gabriel mostrou a Renata onde encontrar toalhas limpas e outros itens que pudessem precisar antes de se retirar novamente para o escritório. No entanto, desta vez, deixou a porta entreaberta. O dia passou tranquilamente. Renata levou Davi para ver o progresso dos reparos na Casa dos Fundos e aproveitou para salvar algumas de suas roupas e trabalhos em andamento que haviam escapado da água. No final da tarde, enquanto costurava na sala de estar, ouviu a porta do escritório se abrir completamente. Gabriel apareceu carregando um livro infantil de capa colorida. Encontrei uma cópia do meu primeiro livro publicado, disse, parecendo nervoso. Pensei que Davi pudesse gostar, embora seja um pouco velho para entender ainda. Renata sorriu, pegando o livro. O elefante que tinha medo de poças era o título, com ilustrações encantadoras de um pequeno elefante tentando evitar a água. É sobre um elefantinho que tem medo de se molhar, até que um dia precisa atravessar uma poça para ajudar um amigo, explicou Gabriel, sentando-se a uma distância segura. Acabou sendo mais popular do que imaginei. É sobre superar medos, observou Renata gentilmente. Posso ler para ele agora? Gabriel assentiu, e por quase meia hora ficou observando enquanto Renata lia a história para Davi, que batia palminhas, nas ilustrações coloridas. Havia algo quase hipnótico na cena. Uma mãe lendo para seu filho, criando memórias que ambos carregariam para sempre. Helena estava grávida de 6 meses quando morreu, disse Gabriel repentinamente, sua voz quase um sussurro. Um acidente de carro. Eu estava dirigindo. Renata levantou os olhos do livro, sentindo o peso da confissão. Eu sobrevivi com apenas alguns arranhões, continuou ele olhando para as próprias mãos. Não consegui salvá-la, nem a ela, nem ao nosso filho. Gabriel, sinto muito, respondeu Renata, a compaixão evidente em sua voz. Depois disso, simplesmente não consegui mais sair de casa. Cada vez que tentava passar por aquela porta, lembrava do momento em que saímos juntos pela última vez. Ele respirou fundo, como se o simples ato de falar já fosse doloroso demais. Os médicos chamam de agorafobia desencadeada por trauma. Eu chamo de punição. Não foi sua culpa, disse Renata suavemente. Acidentes acontecem. Eu deveria ter sido mais cuidadoso. Deveria ter notado o caminhão. Gabriel fechou os olhos. De qualquer forma, acabei me isolando. Meu editor traz as compras uma vez por semana e deixa na porta. O encanador e outros serviços essenciais são os únicos que entram aqui ocasionalmente. E mesmo assim, você decidiu alugar a Casa dos Fundos. Gabriel olhou para Davi, que agora estava quase adormecendo nos braços de Renata. Sim, não sei exatamente porquê. Talvez estivesse na hora de alguma mudança, mesmo que pequena. Obrigada por confiar em mim o suficiente para contar isso, disse Renata, mantendo a voz baixa para não despertar o bebê. Gabriel assentiu, levantando-se. Obrigado por ouvir e por estar aqui de alguma forma. Ele olhou para o livro infantil nas mãos dela. Pode ficar com ele, para Davi. Naquela noite, após colocar Davi para dormir, Renata ficou acordada por muito tempo, pensando no homem solitário que vivia preso em sua própria dor. Havia algo em Gabriel, uma bondade escondida por trás de camadas de medo e culpa, que tocava profundamente seu coração. Talvez, sussurrou para si mesma, talvez possamos ajudar um ao outro a acreditar novamente. Do outro lado do corredor, Gabriel também permanecia acordado, sentindo algo que não experimentava há muito tempo, a sensação de que amanhã, pela primeira vez em anos, poderia ser um dia com um pouco menos de escuridão. Os 2 dias se transformaram em 4. O problema na Casa dos Fundos revelou-se mais complexo do que o previsto.
exigindo a troca de parte do forro e a reinstalação da fiação elétrica afetada pela umidade. Durante esse tempo, uma rotina inesperada começou a se formar na casa principal. Pelas manhãs, Gabriel já estava na cozinha quando Renata acordava, preparando café enquanto ouvia as notícias no rádio antigo. Aos poucos, o desconforto inicial deu lugar a uma convivência cautelosa, porém cada vez mais natural. "Você cozinha bem", comentou Renata na manhã do terceiro dia, após experimentar as panquecas que ele havia preparado. "Onde aprendeu?" "Internet", respondeu Gabriel com um meio sorriso. "Quando você não sai de casa por 3 anos, tem muito tempo para assistir a vídeos de culinária." Era a primeira vez que ele mencionava sua condição com um toque de humor, um pequeno sinal de que as paredes ao seu redor começavam, lentamente, a diminuir. Na tarde daquele mesmo dia, enquanto Davi tirava sua soneca, Renata encontrou Gabriel no escritório, rodeado de manuscritos. "Desculpe, não queria interromper", disse ela, parando à porta. "Está tudo bem", respondeu ele, fazendo um gesto para que entrasse. "Estou apenas organizando alguns textos antigos." O escritório era um espaço acolhedor, com estantes de livros, do chão ao teto. Uma escrivaninha de madeira escura coberta de papéis, e ao lado da janela, uma poltrona de leitura gasta pelo uso. Nas paredes, havia emolduradas capas de livros infantis, todos assinados por Gabriel Mendes. "Você escreveu todos esses?" perguntou Renata, admirada. "Sim, na minha vida anterior", ele respondeu com uma pontada de tristeza. Costumava visitar escolas, fazer leituras para as crianças. Renata notou um manuscrito sobre a mesa com ilustrações, coloridas, mas sem texto. "É um projeto novo?" Gabriel hesitou antes de responder. "Comecei a escrevê-lo quando Helena estava grávida. Seria um presente para nosso filho." Sua voz falhou ligeiramente. "Nunca consegui terminar." Sem pensar, Renata tocou seu braço em um gesto de conforto. Gabriel enrijeceu por um momento, mas não se afastou. "Talvez algum dia", disse ela suavemente. Naquela noite, após o jantar, Gabriel surpreendeu Renata ao sugerir que assistissem a um filme na sala. Sentados em lados opostos do sofá, com Davi brincando no tapete entre eles, sentiram-se quase como uma família normal, embora ambos soubessem que aquilo era apenas uma pausa temporária em suas vidas separadas. No quarto dia, o encanador informou que os reparos estavam completos, mas que seria melhor esperar mais um dia para que tudo secasse completamente. "Amanhã vocês poderão voltar para casa", disse Gabriel durante o jantar, sua voz traindo uma mistura de alívio e, surpreendentemente, um toque de desapontamento. "Sim", respondeu Renata, sentindo uma estranha hesitação. "Obrigada por nos acolher por esses dias." Um silêncio desconfortável pairou entre eles, preenchido apenas pelos sons de Davi batendo a colher no prato. Você realmente fez milagres com aquele jardim", comentou Gabriel finalmente. Helena ficaria feliz em ver as rosas começando a voltar. "Ainda há muito trabalho a fazer", disse Renata, "mas será gratificante ver tudo florido novamente." Gabriel moveu o garfo no prato como se procurasse as palavras certas. "Estava pensando... Lembra daquela obra que te mostrei no escritório? A inacabada?" "Sim, claro. Você tem boa mão para desenho? Notei alguns esboços junto aos seus trabalhos de costura." Renata sorriu, surpresa pelo pedido indireto. "Tenho alguma prática. Costumo desenhar os modelos antes de costurá-los. Pensei que talvez, se você estiver interessada, pudéssemos trabalhar juntos para finalizar aquela história." Gabriel evitou seu olhar, como se temesse uma rejeição. "Eu escreveria o texto e você poderia ajudar com as ilustrações. Poderíamos dividir os lucros, é claro." "Eu adoraria", respondeu Renata sem hesitar. "Seria uma honra." Algo mudou no ar entre eles. Uma possibilidade. Uma promessa não dita de que o retorno à casa dos fundos não significaria um retorno ao isolamento anterior. Na manhã seguinte, Renata arrumou os poucos pertences que haviam trazido, sentindo uma estranha nostalgia por deixar um lugar onde estivera por apenas 4 dias. Gabriel a ajudou a levar tudo de volta para a casa dos fundos, embora tenha parado na porta sem entrar. "Parece que ficou tudo em ordem", comentou ele,
olhando ao redor, mas evitando cruzar a soleira. Sim, fizeram um bom trabalho, concordou Renata, notando como ele se mantinha firmemente do lado de fora, como se uma barreira invisível o impedisse de avançar. Então, sobre o projeto do livro, Gabriel pigarreou, mudando de assunto. Podemos trabalhar por e-mail, se preferir. Renata balançou a cabeça. Acho que funcionaria melhor conversarmos pessoalmente. Você poderia me contar suas ideias enquanto trabalho no jardim. Ela sorriu. A menos que queira tentar sair um pouco. O pânico, momentâneo nos olhos de Gabriel, foi seguido por uma determinação surpreendente. Talvez eu possa tentar. Pequenos passos, como no meu livro sobre o elefantinho. Pequenos passos, concordou Renata. Naquela tarde, enquanto trabalhava no jardim com Davi brincando em um tapete próximo à sombra, Renata olhou para a casa principal e viu Gabriel na varanda dos fundos, sentado em uma cadeira logo após a porta. Seu rosto mostrava tensão, mas também orgulho por aquela pequena conquista. Renata acenou com um sorriso e ele retribuiu timidamente. Era apenas um pequeno passo, alguns metros além da porta que havia sido sua prisão por 3 anos. Mas para Gabriel, representava o início de uma jornada que talvez pudesse levá-lo de volta ao mundo. E para Renata, que havia jurado nunca mais abrir seu coração após o abandono, aquela pequena figura tensa na varanda despertava sentimentos que ela pensava estarem mortos para sempre. Davi, alheio ao significado daquele momento, balbuciou alegremente enquanto observava uma borboleta pousar em uma das rosas brancas que, contra todas as probabilidades, começava a florescer novamente. As semanas seguintes trouxeram uma rotina agradável. 3 vezes por semana, Gabriel se aventurava até a varanda para discutir o projeto do livro, enquanto Renata trabalhava no jardim. A cada encontro, ele parecia um pouco mais relaxado, permanecendo por períodos cada vez mais longos fora de casa. Estou pensando em chamar a história de A Menina que Plantava Sorrisos, explicou Gabriel numa tarde ensolarada de outubro, enquanto observava Renata replantar algumas mudas de flores. É sobre uma garotinha que descobre que pode fazer flores nascerem, onde suas lágrimas caem. É lindo, respondeu Renata limpando a terra das mãos. Pensei em um estilo de ilustração com cores aguadas, quase como aquarela, mas com contornos bem definidos. O que acha? Davi, agora com 9 meses, engatinhava pelo gramado próximo, ocasionalmente parando para examinar uma folha ou uma pedra pequena. Gabriel o observava com um misto de fascínio e melancolia. Ele está crescendo rápido, comentou. Rápido demais, concordou Renata. Logo estará andando. O pediatra disse que ele está adiantado para a idade. Uma sombra passou pelo rosto de Gabriel. Deve ser difícil criar um filho sozinha. Tem seus desafios, admitiu Renata, mas é recompensador de uma maneira que não consigo explicar. Ela hesitou antes de continuar. Carlos, o pai de Davi, simplesmente não estava pronto. Disse que amava sua liberdade mais do que a ideia de ser pai. Ele nunca tentou contato depois? Não. E, sinceramente, é melhor assim. Renata olhou para Davi com amor. Prefiro que meu filho cresça sem um pai, do que com um que o considere um fardo. Gabriel assentiu compreensivo. Depois de um momento de silêncio, apontou para uma área do jardim ainda não trabalhada. Havia um pequeno banco ali, sob aquela árvore. Helena gostava de ler ali nas tardes de primavera. Podemos restaurá-lo, sugeriu Renata. Seria um bom lugar para trabalharmos no livro quando o tempo estiver agradável. Foi assim que um novo projeto nasceu. Nas manhãs, Renata cuidava de Davi e trabalhava em suas costuras. Nas tardes, enquanto o bebê tirava sua soneca, ela e Gabriel se dedicavam ao livro. Ele refinando a história, ela criando os esboços para as ilustrações. E nos fins de semana trabalhavam juntos, embora Gabriel ainda da varanda, na recuperação do pequeno recanto sob a árvore. O banco de madeira estava deteriorado, mas não além do salvável. Renata lixava e envernizava as partes recuperáveis, enquanto Gabriel providenciava novas tábuas para substituir as irrecuperáveis, entregues pelo mesmo homem que trazia suas compras semanais.
Em meados de novembro, quando o banco estava quase pronto, ocorreu o primeiro grande avanço. Davi, que agora conseguia ficar em pé apoiando-se nos móveis, estava brincando no jardim quando perdeu o equilíbrio. Antes que Renata pudesse alcançá-lo, ele caiu, batendo a cabeça em uma pedra pequena. O choro foi imediato e assustador. Renata correu para o filho, verificando o ferimento, um pequeno corte que sangrava mais do que parecia grave, como é típico de ferimentos na cabeça. Enquanto tentava acalmar Davi e estancar o sangramento, com um lenço, ouviu passos apressados. Gabriel estava ao seu lado, ajoelhado na grama, o rosto pálido, mas determinado. "Deixe-me ver", pediu, tomando gentilmente o bebê dos braços de Renata. Com cuidado examinou o ferimento. "Parece superficial, mas é melhor limpar adequadamente. Vamos para dentro." Foi apenas quando já estavam na cozinha da casa principal, com Gabriel limpando cuidadosamente o ferimento de Davi, que Renata percebeu o que havia acontecido. "Gabriel", disse ela suavemente, "você saiu. Você veio até nós no meio do jardim." Ele parou por um momento, parecendo perceber apenas agora o que fizera. Eu ouvi o choro dele e simplesmente reagi." Seus olhos se encontraram, uma compreensão silenciosa passando entre eles. Por Davi, por uma criança em perigo, Gabriel havia rompido sua barreira sem nem mesmo pensar. "Ele vai ficar bem", garantiu Gabriel, aplicando um pequeno curativo na testa do bebê, que agora parecia mais interessado no botão da camisa de Gabriel do que em seu próprio ferimento. Crianças são incrivelmente resistentes. Naquela noite, após colocar Davi para dormir, Renata encontrou Gabriel sentado no banco recém-restaurado, olhando para as estrelas. Era a primeira vez que o via tão longe da casa, sem sinais evidentes de ansiedade. "Posso me juntar a você?" perguntou. Ele assentiu, movendo-se para dar espaço. Por alguns minutos, sentaram-se em silêncio confortável. "Hoje foi significativo", disse Renata finalmente. "Sim", concordou Gabriel, sua voz calma. "Algo mudou quando ouvi Davi chorar. Era como se meu medo não importasse mais." "É o que acontece quando nos importamos com alguém", observou Renata. "Descobrimos forças que não sabíamos que tínhamos." Gabriel virou-se para olhá-la, seu rosto parcialmente iluminado pelo luar. "Obrigado." "Pelo quê?" "Por trazer vida de volta a este lugar." Ele fez um gesto abrangendo o jardim, mas Renata entendeu que ele se referia a algo muito maior. "Você também trouxe algo para nossas vidas", respondeu ela suavemente. Quando seus olhos se encontraram naquela noite, algo silencioso e profundo passou entre eles. Algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear, mas que ambos podiam sentir crescendo dia após dia, como as rosas brancas que agora desabrochavam no jardim que cuidavam juntos. De volta à casa dos fundos, Renata observou seu filho dormindo tranquilamente, o pequeno curativo na testa, como uma lembrança tangível de que, às vezes, são os momentos de crise que nos empurram para além de nossos limites. E na casa principal, Gabriel olhava para as mãos que haviam segurado Davi, sentindo que, lentamente, estava aprendendo a viver novamente. Vou desenvolver o capítulo 7 com o tema do aniversário de Davi. Aqui está. À medida que maio se aproximava, Renata começou a pensar no primeiro aniversário de Davi. O bebê, que agora dava passos mais firmes e começava a balbuciar algumas palavras como mamã e aba, sua tentativa de dizer água, completaria 1 ano. Um marco que parecia impossível quando ela foi abandonada com ele ainda recém-nascido. Estava pensando em fazer uma pequena celebração para o aniversário de Davi, comentou Renata, numa tarde enquanto ela e Gabriel trabalhavam no jardim. Ele havia progredido ao ponto de conseguir passar horas no exterior, embora ainda limitado, aos confins da propriedade. Gabriel, que podava cuidadosamente as roseiras, parou e olhou para ela. "Aniversário, quando será?" "Dia 15, respondeu ela, observando Davi brincar com um carrinho de plástico na grama. "Não pretendo fazer nada grande, talvez apenas um bolo e alguns balões." Um silêncio pensativo se instalou entre eles enquanto Gabriel parecia contemplar algo. "Ele merece uma celebração adequada", disse finalmente.
Seu primeiro ano de vida é importante. Sim, mas somos apenas nós dois, e talvez Maria, minha amiga que nos ajudou na mudança. Ela é madrinha dele. Gabriel respirou fundo como se reunisse coragem. E se usássemos a casa principal para a festa? Há mais espaço e poderíamos decorar o jardim também. Renata o olhou surpresa. Tem certeza? Seria outra pessoa na sua casa, alguém que você não conhece? Por Davi, respondeu ele com determinação. E estou pensando que talvez seja hora de tentar dar mais alguns passos. Nos dias seguintes, um novo projeto tomou forma. Gabriel, que nunca havia organizado uma festa infantil, mergulhou na tarefa com inesperada dedicação. Pesquisou na internet ideias de decoração, encomendou online balões coloridos, pratos e copos descartáveis com motivos infantis e até mesmo um banner personalizado com o nome de Davi. Renata o observava, maravilhada, com a transformação. O homem que mal conseguia abrir a porta de casa agora discutia animadamente sobre sabores de bolo e cores de balões. Tudo por um bebê que entrara em sua vida por acaso. Uma semana antes da festa, Gabriel enfrentou outro desafio. Gostaria de fazer um presente especial para Davi, confessou a Renata enquanto trabalhavam nas ilustrações finais do livro. Estava pensando em um cavalinho de balanço de madeira, mas precisarei de materiais. Renata compreendeu o que ele não disse. Você precisaria ir até a loja de materiais. Sim, concordou Gabriel, sua voz traindo nervosismo. Pensei em pedir para entregarem, mas não saberia exatamente que tipo de madeira escolher sem ver. Naquela tarde, depois que Davi adormeceu para seu cochilo, eles fizeram um plano. Iriam à loja de materiais em um horário mais calmo. Ficariam apenas o tempo necessário. E Renata estaria ao seu lado o tempo todo. Quando o dia chegou, Gabriel estava visivelmente ansioso. Parado na porta da frente, que não cruzava há 3 anos, respirava profundamente, tentando controlar o pânico crescente. Podemos adiar, sugeriu Renata gentilmente. Não há pressa. Não, respondeu ele, segurando firmemente sua mão. Quero fazer isso, por Davi, e por mim mesmo. O caminho até o carro foi o primeiro grande teste. Gabriel andava lentamente, como se cada passo exigisse uma decisão consciente. Renata manteve-se próxima, oferecendo apoio silencioso. Dentro do carro ele fechou os olhos por um momento. São apenas 10 minutos até a loja, murmurou mais para si mesmo que para Renata. A viagem transcorreu em silêncio tenso. Quando chegaram ao estacionamento da loja de materiais, Gabriel estava pálido, mas determinado. Vamos entrar, escolher a madeira e sair, disse Renata apertando sua mão. Estarei ao seu lado o tempo todo. Os primeiros passos dentro da loja foram os mais difíceis. Gabriel mantinha-se próximo a Renata, seu corpo tenso e seu olhar alerta, como se esperasse que algo terrível acontecesse a qualquer momento. Mas à medida que selecionavam os materiais, uma madeira de cedro clara e bonita, lixas, verniz não tóxico, sua ansiedade parecia diminuir gradualmente. Quando voltaram para o carro 20 minutos depois, com os materiais no porta-malas, Gabriel parecia exausto, mas havia um brilho de triunfo em seus olhos. Você conseguiu, disse Renata com admiração. Sim, respondeu ele sorrindo levemente. O primeiro passo de muitos, espero. Nos dias seguintes, o quarto de hóspedes da casa principal transformou-se em uma pequena oficina. Gabriel trabalhava no cavalinho de madeira nas horas em que Davi não estava por perto, esculpindo e lixando com cuidado meticuloso. Era como se cada golpe da ferramenta não fosse apenas moldando a madeira, mas também reconstruindo algo dentro dele mesmo. Na véspera do aniversário, Gabriel mostrou o resultado final a Renata. Um cavalinho de balanço perfeitamente acabado, com uma juba esculpida e pintada, e o nome de Davi gravado na lateral. É lindo, Gabriel, exclamou ela emocionada. Ele vai adorar. O dia do aniversário amanheceu ensolarado, como se o próprio céu quisesse celebrar. Renata acordou cedo para preparar o bolo. Um simples bolo de laranja com cobertura de chocolate, favorito de Davi. Quando chegou à casa principal com o filho ainda sonolento no colo, ficou boquiaberta com o que viu. Gabriel havia transformado a sala de estar.
Balões coloridos flutuavam no teto. O banner com Feliz Aniversário Davi. Rano estendia-se de parede a parede. E na mesa central estava o cavalinho de balanço, enfeitado com um grande laço azul. Gabriel, isso é... As palavras lhe faltaram. Queria que fosse especial, disse ele simplesmente. Ele merece. Às 3 da tarde, a campainha tocou, anunciando a chegada de Maria. Gabriel respirou fundo antes de ir até a porta. Outro grande passo em sua jornada. Bem-vinda, disse ele, estendendo a mão para a amiga de Renata. Sou Gabriel, o proprietário. Maria, que já havia ouvido muito sobre o misterioso senhorio, sorriu calorosamente. É um prazer finalmente conhecê-lo. Renata fala muito bem de você. A pequena celebração foi perfeita em sua simplicidade. Davi, fascinado com os balões e presentes, alternava entre gargalhadas de alegria e olhares de pura curiosidade. Quando foi colocado no cavalinho de balanço pela primeira vez, seu rosto iluminou-se com um sorriso tão radiante que Gabriel sentiu seus olhos marejarem. Ele adorou seu presente, comentou Renata, parando ao lado de Gabriel enquanto observavam Davi balançando-se gentilmente, segurado por Maria. Fico feliz, respondeu Gabriel, sua voz suave. Sabe, quando comecei a fazer o cavalinho, pensei apenas em dar algo especial a Davi. Mas durante o processo, percebi que estava construindo algo para mim também, a capacidade de criar novamente, de me importar com alguém. Renata tomou sua mão, entrelaçando seus dedos aos dele. Você tem sido uma bênção para nós, Gabriel. Nunca imaginei que, ao alugar uma casa, encontraria isso? Isso? Perguntou ele, virando-se para olhá-la. Um lar, respondeu Renata simplesmente. Não apenas um lugar para morar, mas um lugar onde pertencemos. Quando o momento do bolo chegou, Gabriel surpreendeu a todos ao pegar Davi no colo, segurando-o com confiança enquanto Renata acendia a única vela. Faça um pedido por ele, sugeriu. Maria, Gabriel e Renata se olharam e, sem palavras, inclinaram-se juntos para soprar a vela, cada um com seus próprios desejos silenciosos para o futuro do pequeno menino que havia, inadvertidamente, curado suas feridas. Mais tarde, quando Maria se foi e Davi finalmente adormeceu, exausto de tanta excitação, Gabriel e Renata sentaram-se no banco do jardim, observando o céu estrelado. Hoje foi um dia de muitas primeiras vezes, comentou Gabriel. O primeiro aniversário de Davi, a primeira visita que recebi em anos, a primeira festa que organizei. E qual foi a mais difícil? Perguntou Renata. Gabriel sorriu, olhando para ela. Nenhuma delas foi difícil, porque todas tinham um propósito, maior que meu medo. Ele hesitou por um momento antes de continuar. Renata, percebi algo hoje vendo você e Davi nesta casa, enchendo-a de vida novamente. O quê? Perguntou ela, seu coração acelerando. Percebi que não quero apenas ser o senhorio que mora na casa ao lado. Quero fazer parte da vida de vocês, se me permitirem. Quando seus olhos se encontraram sob a luz das estrelas, algo mudou definitivamente entre eles. Gabriel inclinou-se lentamente, tocando o rosto de Renata com gentileza antes de seus lábios se encontrarem em um beijo suave. Um beijo que falava de novos começos, de medos superados e de um amor que nenhum deles acreditava ser possível novamente. No quarto dentro da casa, Davi dormia pacificamente ao lado de seu novo cavalinho de balanço, alheio ao fato de que seu primeiro aniversário havia marcado não apenas um ano de sua vida, mas também o renascimento de duas almas que, graças a ele, encontraram o caminho de volta à felicidade. Após a celebração do aniversário de Davi, algo mudou definitivamente no relacionamento entre Renata e Gabriel. O beijo compartilhado no jardim, sob as estrelas, não foi mencionado diretamente no dia seguinte, mas pairava entre eles como uma promessa silenciosa. Um novo território que ambos exploravam com cuidado e esperança. O cavalinho de balanço tornou-se o brinquedo favorito de Davi. Todas as manhãs, a primeira coisa que o menino queria era ser levado até a casa principal para montar nele. Gabriel, gradualmente mais confortável com sua presença constante, começou a reservar as primeiras horas da manhã
para Tempo com Davi, quando lia para o pequeno ou simplesmente o observava brincar, maravilhado com suas descobertas diárias. Ele disse Gabi hoje, comentou Renata uma semana após o aniversário, enquanto trabalhavam nas revisões finais do manuscrito do livro infantil. Tentando dizer seu nome, Gabriel parou de escrever, visivelmente emocionado. Ele realmente disse isso? Sim. Quando perguntei se queria ir para o cavalinho, ele apontou para a casa e disse Gabi. Renata sorriu. Você se tornou parte do vocabulário dele. Havia algo tão significativo naquela simples observação que Gabriel ficou sem palavras por um momento. Fazer parte do limitado vocabulário de uma criança significava fazer parte de seu mundo essencial. Na semana seguinte, o editor de Gabriel, Marcos, veio à casa para discutir o manuscrito finalizado. Era a primeira visita profissional que Gabriel recebia em anos, e sua ansiedade era palpável nas horas que precederam o encontro. E se ele não gostar? Perguntou a Renata enquanto arrumavam as ilustrações na mesa da sala. Estive fora do mercado por tanto tempo. Ele vai amar, garantiu Renata apertando sua mão gentilmente. Esta história é especial, Gabriel. É honesta e vem do coração. Marcos, um homem de meia-idade com óculos de armação grossa e um sorriso caloroso, ficou visivelmente emocionado ao rever Gabriel. 3 anos é tempo demais para manter um talento como o seu escondido, comentou ele, abraçando Gabriel com genuíno afeto. Então, voltando-se para Renata. E você deve ser a ilustradora talentosa que trouxe Gabriel de volta ao mundo dos pomocinos vivos. As palavras, embora ditas em tom de brincadeira, carregavam uma verdade que fez Gabriel e Renata trocarem um olhar significativo. A reunião foi um sucesso absoluto. Marcos folheou o manuscrito com crescente entusiasmo, ocasionalmente parando para elogiar uma ilustração particularmente tocante ou uma frase bem construída. A menina que plantava sorrisos tem potencial para ser seu trabalho mais impactante até agora, Gabriel, declarou finalmente. A história de uma criança que transforma lágrimas em flores é poderosa, especialmente com estas ilustrações que capturam perfeitamente a transição da tristeza para a esperança. Quando Davi, que havia tirado uma soneca durante a reunião, acordou e foi trazido para a sala por Renata, Marcos observou a interação entre o bebê e Gabriel com interesse. Parece que você encontrou mais do que inspiração aqui, meu amigo, comentou ele discretamente quando Renata levou Davi para trocar sua fralda. Gabriel olhou para o corredor por onde haviam saído, um sorriso suave em seus lábios. Encontrei uma razão para tentar novamente, Marcos. Eles me deram isso. Estou feliz por você, respondeu o editor sinceramente. Depois de Helena, bem, muitos de nós temíamos que nunca mais veríamos você. Antes de partir, Marcos fez uma proposta que deixou Gabriel momentaneamente sem palavras. Um contrato para 3 novos livros, com Renata como ilustradora oficial, e a possibilidade de uma série baseada no universo de A Menina que Plantava Sorrisos. Pense nisso, disse Marcos, entregando a proposta formal. Vocês dois formam uma dupla fantástica. E Gabriel, considere a possibilidade de um evento de lançamento quando o livro estiver pronto. Seus leitores sentem sua falta. Depois que Marcos partiu, Gabriel permaneceu sentado em silêncio por alguns minutos, a proposta em suas mãos. Renata, respeitando seu espaço, levou Davi para brincar no jardim. Mais tarde, ela o encontrou sentado no banco sob a árvore, observando o pôr do sol que tingia o céu com tons de laranja e rosa. Posso me juntar a você? Perguntou suavemente. Gabriel assentiu, movendo-se para dar espaço a ela. Davi estava em seu colo, quase adormecendo, depois de um dia cheio de atividades. Marcos ofereceu um contrato para mais livros, disse Gabriel, após um momento de silêncio confortável. Quer você como ilustradora permanente? Isso é maravilhoso, respondeu Renata com um sorriso genuíno. Você merece esse reconhecimento, Gabriel. Nós merecemos, corrigiu ele, olhando para ela. A proposta é para nós dois, como uma equipe. A ideia de uma parceria profissional,
Além da conexão pessoal que crescia entre eles, fez o coração de Renata acelerar. Era uma validação de seu talento que nunca esperou receber. Há mais uma coisa, continuou Gabriel, sua voz baixando, ligeiramente. Ele sugeriu um evento de lançamento. Renata compreendeu imediatamente a implicação. Um lançamento significaria Gabriel em público, diante de dezenas, talvez centenas de pessoas. Como você se sente sobre isso? Gabriel olhou para Davi, que agora dormia pacificamente em seu colo, a confiança absoluta da criança, evidente em seu relaxamento completo. Assustado, admitiu honestamente. Mas também pronto para tentar. Se você e Davi estiverem comigo. Renata tomou sua mão livre, entrelaçando seus dedos aos dele. Estaremos sempre. Foi naquele momento, com o sol se pondo no horizonte e Davi adormecido entre eles, que Gabriel finalmente encontrou coragem para expressar o que vinha crescendo em seu coração há semanas. Renata, começou ele, sua voz suave mas firme. Quando você veio alugar esta casa, eu estava perdido em minha própria escuridão. Não conseguia ver futuro além destas paredes. Então você e Davi trouxeram luz, cor e sons de volta à minha vida. Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Sei que ainda tenho um longo caminho pela frente. Minha agorafobia não desapareceu completamente e talvez nunca desapareça, mas cada dia com vocês me dá força para dar mais um passo. Renata sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Gabriel, deixe-me terminar, por favor, pediu ele gentilmente. O que estou tentando dizer é, estou me apaixonando por você, Renata, e por este pequeno garoto também. E se não for muito cedo, se não estiver pedindo demais, gostaria de saber se posso fazer parte da vida de vocês, não apenas como senhorio ou parceiro de trabalho, mas como algo mais. As lágrimas agora escorriam livremente pelo rosto de Renata. Depois de Carlos, ela havia jurado nunca mais confiar seu coração a ninguém, nunca mais acreditar nas promessas de um homem. Mas Gabriel era diferente. Ele não prometia perfeição ou finais de contos de fadas. Oferecia verdade, com todas as suas complexidades e desafios. Quando fui abandonada com Davi ainda bebê, respondeu ela, sua voz embargada pela emoção, pensei que o amor não estava destinado a mim, que teria que ser forte sozinha pelo resto da vida. Ela sorriu através das lágrimas. Nunca imaginei que, ao procurar apenas um teto, encontraria um homem que me ensinaria a acreditar novamente. Gabriel aguardou, seu coração suspenso entre esperança e temor. Sim, disse Renata finalmente apertando sua mão. Sim, queremos você em nossas vidas, como algo muito mais que um senhorio ou colega. Queremos você como parte de nossa família. O beijo que compartilharam então foi diferente do primeiro. Não era apenas uma exploração hesitante, mas uma afirmação, um compromisso, uma promessa. Davi remexeu-se entre eles, abrindo os olhos sonolentamente. Olhando para os dois rostos acima dele, sorriu e voltou a adormecer, sentindo-se perfeitamente seguro nos braços do homem que, embora não fosse seu pai biológico, já o amava com toda a força de seu coração recuperado. No jardim agora florescente, as rosas brancas que Helena tanto amara brilhavam sob o último raio de sol, testemunhas silenciosas de uma história que começara com dor e abandono, mas que encontrava agora seu caminho para a alegria e a plenitude. Uma prova viva de que o destino às vezes guarda suas mais belas surpresas nos lugares mais inesperados, como uma casa para alugar nos fundos da propriedade de um homem que havia esquecido como viver. Os meses seguintes trouxeram mudanças significativas. À medida que seu relacionamento se solidificava, Gabriel propôs que Renata e Davi se mudassem permanentemente para a casa principal. Este lugar é grande demais para uma pessoa, argumentou, e faz mais sentido vivermos juntos. A transição foi gradual. Primeiro os brinquedos de Davi, depois as roupas de Renata e finalmente a velha máquina de costura da avó, que ganhou um espaço especial no quarto ensolarado que antes era apenas um depósito. A casa de fundos não ficou vazia por muito tempo. Gabriel sugeriu que a transformassem em um estúdio compartilhado, onde pudessem trabalhar em seus projetos.
O lançamento de A Menina que Plantava Sorrisos estava marcado para setembro, dando a Gabriel alguns meses para preparar-se psicologicamente para o evento. Com a ajuda de um terapeuta especializado em transtornos de ansiedade, ele começou a fazer pequenas incursões ao mundo exterior. Primeiro, apenas caminhadas pelo quarteirão com Renata e Davi, depois visitas rápidas a lojas próximas e, finalmente, uma visita à editora para discutir os detalhes do lançamento. Estou orgulhosa de você, disse Renata após essa última conquista, enquanto voltavam para casa de mãos dadas, com Davi cambaleando à frente, explorando o mundo com a curiosidade insaciável de um bebê de quase 1 ano e meio. Gabriel sorriu, ainda visivelmente tenso após a saída, mas satisfeito. Cada passo fica um pouco mais fácil, especialmente quando tenho vocês dois para voltar. Em casa, uma rotina confortável se estabeleceu. As manhãs eram dedicadas ao trabalho criativo. Gabriel escrevendo, Renata ilustrando, enquanto Davi brincava em seu cercadinho próximo. As tardes eram para o jardim, que florescia cada vez mais vibrante sob os cuidados compartilhados. E as noites eram para momentos familiares, jantares, histórias para Davi, e após o pequeno adormecer, conversas íntimas sobre sonhos, medos e esperanças. Foi durante uma dessas noites, enquanto observavam as estrelas da varanda, que Gabriel fez uma pergunta que vinha preparando há semanas. Você já pensou em oficializar nossa situação? Perguntou, sua voz traindo um nervosismo que Renata raramente ouvia ultimamente. O que você quer dizer? Gabriel respirou fundo. Casamento. Uma adoção legal para Davi, se você concordar. Fazer de nós uma família não apenas nos sentimentos, mas também no papel. Renata o olhou, surpresa não pela proposta em si, mas pela determinação em sua voz. Você tem certeza? É um grande passo. O maior e mais fácil que já dei, respondeu ele com um sorriso. Os passos difíceis foram superar meus medos para chegar até aqui. Este é o passo que sempre quis dar. A resposta de Renata foi um beijo, que selou a promessa de um futuro compartilhado, uma vida construída sobre a base inesperada do que começara como uma simples relação de inquilina e senhorio. O grande dia do lançamento do livro chegou mais rápido do que esperavam. A livraria no centro da cidade estava decorada com banners coloridos mostrando a capa do livro. A ilustração de Renata de uma menina de cabelos cacheados, sorrindo enquanto flores brotavam ao seu redor. Gabriel estava visivelmente nervoso. Suas mãos tremiam levemente enquanto se preparavam em casa, e por um momento, Renata temeu que ele desistisse. Podemos remarcar, ofereceu ela gentilmente. Ninguém vai se importar se precisarmos de mais tempo. Gabriel olhou para Davi, que estava especialmente arrumado para a ocasião, com um pequeno terno que o fazia parecer um cavalheiro em miniatura. Não, respondeu ele, ajoelhando-se para ajustar a gravata borboleta do menino. Quero que ele se lembre deste dia quando for mais velho. Quero que saiba que seu pai superou seus medos por ele. A palavra pai ainda era nova em seus lábios, mas soava cada vez mais natural. Os papéis da adoção estavam em andamento e em breve seria oficial. A livraria estava lotada quando chegaram. Leitores antigos de Gabriel, crianças ansiosas para conhecer o autor de suas histórias favoritas, jornalistas curiosos sobre o retorno do escritor recluso. Por um momento, parado à entrada, Gabriel congelou, o pânico evidente em seus olhos. Renata segurou sua mão firmemente. Davi, percebendo a tensão, estendeu os bracinhos, pedindo para ser pego. Quando Gabriel o ergueu, o menino descansou a cabeça confiante em seu ombro. Um simples gesto que pareceu injetar força renovada em seu pai adotivo. Estamos juntos, lembrou Renata suavemente. Com um aceno determinado, Gabriel entrou na livraria e os aplausos que o receberam pareceram dissipar os últimos vestígios de seu medo. O lançamento foi um sucesso extraordinário. Gabriel leu trechos do livro para uma plateia encantada, respondeu perguntas com crescente confiança e, ao lado de Renata, autografou dezenas de cópias. Davi, para deleite da multidão,
permaneceu bem comportado em seu colo, ocasionalmente apontando para as ilustrações, coloridas e balbuciando alegremente. Um jornalista perguntou sobre a inspiração para o livro. Se este livro nasceu da dor, respondeu Gabriel honestamente, mas floresceu através do amor. Ele olhou para Renata e Davi. É a história de como lágrimas podem se transformar em flores quando encontramos pessoas que nos ajudam a redescobrir a beleza do mundo. Quando finalmente voltaram para casa, exaustos mas realizados, Gabriel parecia transformado, como se o último grande obstáculo houvesse sido superado. Como se sente? Perguntou Renata, enquanto colocavam Davi, já adormecido, em sua cama. Livre, respondeu Gabriel simplesmente. Pela primeira vez em anos, completamente livre. No dia seguinte, receberam notícias empolgantes. A Menina que Plantava Sorrisos estreou na lista dos mais vendidos, e a editora queria discutir uma turnê limitada de lançamentos em outras cidades. Uma turnê, repetiu Gabriel, sentado no banco do jardim com Renata. Nunca pensei que seria possível novamente. Você pode fazer qualquer coisa agora, respondeu ela, apoiando a cabeça em seu ombro. Gabriel olhou para o jardim florescente. Para a casa que um dia havia sido sua prisão, e agora era um lar verdadeiro, e para a mulher ao seu lado que tornou tudo possível. Sabe o que mais quero fazer agora? Perguntou. O quê? Casar-me com você. Quanto antes. Uma semana depois, numa simples cerimônia no jardim, sob a árvore onde haviam compartilhado tantos momentos significativos, Gabriel e Renata tornaram-se oficialmente marido e mulher. Apenas alguns amigos próximos e o editor Marcos testemunharam a troca de votos. Davi, agora chamando Gabriel decididamente de Papa, serviu como pajem, carregando as alianças com a seriedade cômica que apenas crianças pequenas conseguem demonstrar. Quando você bateu à minha porta naquela noite de tempestade, disse Gabriel em seus votos, pensei que estava apenas abrigando uma inquilina em necessidade. Não sabia que estava abrindo a porta para minha própria salvação, para uma família que eu nunca imaginei ser possível novamente. E quando vim alugar sua casa, respondeu Renata, lágrimas de felicidade em seus olhos. Estava apenas procurando um teto seguro para meu filho. Encontrei muito mais. Um homem que nos ensinou que o amor pode florescer nos lugares mais inesperados, que segundas chances existem para quem tem coragem de acreditar nelas. Quando trocaram um beijo para selar a união, as rosas brancas ao redor pareciam brilhar mais intensamente, como se Helena, de algum lugar além, abençoasse esse novo capítulo de amor que havia florescido no jardim que ela tanto amava. 2 anos depois, o jardim da família Mendes estava ainda mais exuberante, com novas variedades de flores juntando-se às rosas brancas originais. No centro, um novo banco de madeira havia sido instalado, maior que o anterior, com espaço para toda a família. Renata, com uma menina de 6 meses nos braços, Helena, batizada em homenagem à primeira esposa de Gabriel, em um gesto de continuidade e respeito que emocionou a todos. Observava seu marido e Davi, agora com quase 4 anos, trabalhando em um pequeno canteiro. Papai, esta flor vai crescer mais que eu? Perguntou Davi, segurando cuidadosamente uma muda de girassol. Se dermos água e sol suficientes, vai crescer bem mais alta que você, respondeu Gabriel, ajudando o filho a colocar a plantinha na terra. Série de livros A Menina que Plantava Sorrisos havia se expandido para 4 volumes, todos sucessos de crítica e vendas. Gabriel e Renata agora dividiam seu tempo entre os projetos literários, as crianças e as viagens ocasionais para lançamentos e palestras. A agorafobia de Gabriel, embora nunca completamente curada, havia se tornado gerenciável a ponto de não mais limitar sua vida. Ainda havia dias difíceis, momentos de ansiedade em multidões grandes ou em espaços desconhecidos, mas eram apenas sombras temporárias em uma vida predominantemente luminosa. Sabia que hoje faz exatamente 3 anos que você veio ver a casa pela primeira vez? Comentou Gabriel, juntando-se a Renata no banco com Davi saltitando ao seu lado. 3 anos, repetiu ela sorrindo.
Quem poderia imaginar aonde aquele anúncio de jornal nos levaria? Gabriel tomou a filha pequena nos braços, que imediatamente agarrou seu dedo com força surpreendente. Davi aninhou-se contra Renata, cansado após a jardinagem, mas feliz. Você ainda acredita em destino? Perguntou Gabriel, olhando para sua família reunida no banco sob a árvore. Renata observou seu mundo, o homem que amava, o filho que a enchera de propósito desde o primeiro dia, a filha que representava seu futuro compartilhado, e o jardim, que simbolizava seu renascimento coletivo. Acredito em segundas chances, respondeu finalmente. Acredito que mesmo nos momentos mais escuros, quando achamos que o amor não é mais possível, a vida pode nos surpreender com um novo começo. E enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, a família Mendes permaneceu no jardim, um testemunho vivo de que os corações feridos podem sarar, de que o abandono pode dar lugar ao pertencimento e de que, às vezes, a mais linda surpresa da vida vem disfarçada como um simples anúncio. Aluga-se casa em bairro tranquilo. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.